pessoal, tudo bem? Eu sou a Alice e sejam muito bem-vindos ao meu canal de Cor em Cor. Hoje eu vim compartilhar com vocês mais um Vamos Colorir Juntos? E o livro de hoje é este aqui, esse livro muito fofinho de gatinhos do Nelco Neco, ou da Nelco Nelco, né? Não sei exatamente aí. E não sei o nome do livro porque ele é japonês, né? Mas ele é muito, muito fofo, gente. Eu tava louca com esse livro. Ele é maravilhoso. E aí eu vou estrear ele aqui que eu ganhei de presente de uma amiga e eu fiquei super feliz. Então hoje eu vim estrear este livro com vocês. Bom, hoje eu vou usar os lápis de cor Prismacolor e o desenho escolhido foi este aqui. Os meus lápis são os de 150 cores, tá? Então é isso, fiquem aí com as combinações usadas e bora pro colorido. Aqui eu comecei usando a combinação de número 3, que são as cores 1094 e 1098. Eu fiz um degradê em cada letrinha com a parte escura mais embaixo e a parte clara mais para cima das letras. Então, a metade eu fiz com uma cor e a outra metade eu fiz com outra. Então, aí finalizando, né, o nosso degradê em todas as letrinhas, para dar aí um charme. E agora a gente vai para essa faixa aí do letreiro, né? Então, eu usei a combinação de número 1. Comecei usando a cor 1002, fiz toda a parte das bordas, né, das laterais. E agora com a cor 1003, eu passei por cima e fui avançando um pouquinho mais. Nesse caso aqui, o degradê, ele está sendo feito das beiradas para o centro. Então, o centro vai ser onde tem a maior claridade. E as duas beiradas, né, são as partes mais escuras. Depois do 1003, eu vim com 916, passando por cima e avançando um pouquinho mais. E, por último, eu finalizei com 915. Agora, vamos para o efeito dourado na borda dessa faixa aí, desse letreiro. Então, eu vou de combinação número 6, que é a 1082. Eu fiz aí toda a parte mais escura da nossa faixa. E aqui nessa parte de trás, gente, eu já fui direto finalizando com o 1034, tá? 1034. Então, agora do 1082 eu passei para o 941 e por último o 1034, para dar um ponto de luz aí. E aí vai tomando forma, né? E vai ficando assim. Deixei toda a iluminação no centro dessa faixa. Aqui eu vou repetir o efeito dourado, que é a combinação de número 6, com as cores que eu já falei aí pra vocês, né? Então, simplesmente vou fazer esta parte de baixo, mais escura, e vou subindo, deixando a parte mais clara na parte de cima. Um efeitinho dourado aí com Prismacolor pra vocês. Tem várias maneiras de fazer um efeito dourado, né? Aqui, desta vez, eu escolhi estas cores, mas a gente pode fazer com outras cores também, que dá super certo. E esse efeito dourado a gente vai fazer também nessa parte, que é como se fosse um arame, né, decorativo. Arame não, né, gente? Um ferro aí decorativo, algo do tipo, né? Aí fui fazendo toda a parte que eu achava que tinha sombra e depois eu vim acrescentando as outras cores para finalizar o nosso degradê de efeito dourado. E nessa parte de dentro, onde tem escrito, eu usei a mesma combinação da faixa, que é a combinação de número 1. Fiz a parte de baixo mais escura e a parte de cima mais clara, que sendo o centro de iluminação, né? Agora, vamos para madeira. Essa é a combinação de número 4. Eu comecei com a cor 946 e fui fazendo aí toda a parte de risquinhos. Depois eu acrescentei o 1081 e por último o 1093. Aí fui fazendo aí a parte mais escura, que é essa parte da lateral da madeira.
e fui reforçando onde eu achava interessante reforçar. Então, eu vou repetir todo esse processo aí e depois eu vou acrescentar o 947, que é a parte que eu fiz a lateral da madeira e reforcei as partes de sombra, tá? Então, 947 eu usei para fazer sombra e contraste aí nessas laterais da madeirinha. Vocês vão reparar que eu fui tentando revezar um pouco a maneira como eu usava os lápis. Então, onde eu acho que tem mais iluminação, eu uso o lápis mais claro. Onde eu acho que tem pouca iluminação, eu uso mais o lápis mais escuro. E também, como tem muita madeira, né, é bom a gente fazer isso para diferenciar as partes do carrinho, né, as partes que tem mais sombra, mais iluminação, acaba deixando diferentes pontos da madeira. Eu acho que dá um charme, fica bem legal e a gente consegue identificar as partes da madeira mesmo. Então, eu fui finalizando aí todo o processo que eu já falei, usando as mesmas cores, só revezando de maneiras diferentes e colocando mais sombra em alguns lugares. Então, vocês viram aí eu finalizando o carrinho e agora eu parti para essas madeiras, caixotes de madeira com os vasos de plantas. Usei as mesmas combinações, fiz do mesmo jeitinho. Então, sigo aí finalizando e usei também o preto para aumentar a intensidade das sombras e fazer os pregos, tá? Então, fica aí a dica do preto também. Agora, para os vasinhos, eu vou usar a combinação de número 5, que são as cores 944 e 10.033. Somente essas duas cores e fui revezando aí as partes de luz e sombra dos vasinhos. Achei que ficou parecido com vasinho de barro, essas cores, eu gostei bastante. Fiz todos os vasinhos com a mesma combinação. Agora, com a combinação de número 2, as cores 908, 909 e 913, eu fiz todas essas folhinhas iguais aí. Aqui, eu usei a cor 908 para fazer o matinho aí, né, uma graminha entre as flores. Fui acrescentando um pouquinho mais, para deixar bem cheinho esse buquê de flores aí. E agora, com as combinações 2 e 7, eu vou revezar aqui nessas plantinhas. Aqui, no caso, eu tô usando a combinação de número 2. E depois eu vou revezar com a outra, número 7. Vou deixar passando aí pra vocês, mas vocês podem ficar à vontade, né? Ainda mais que são folhas bem pequenininhas. Às vezes não precisa nem fazer degradê. Eu é que gosto mesmo de deixar um ponto de iluminação. Ai, gente, esse colorido tá ficando tão lindo. Eu espero que vocês tenham esse livro e me acompanhem, hein? Me marca lá no @corincor, que eu adoro ver. E adoro ver que eu tenho companhia também, né? Bom, agora vamos para essas folhinhas aqui. É a combinação de número 7, que são as cores 109 e 1005. É um tom de oliva, né? Eu gosto muito dessa combinação. Agora vamos para o nosso gatinho. Eu usei a combinação de número 12. Eu usei as cores 1058, 948 e 1068.
E também, por último, depois eu usei o pretinho, que é o 1018, pra fazer aí uns detalhes de sombra e tal. Eu fui fazendo degradê, eu não sou muito chegada em fazer pelos, tá? Então, eu vou deixar passando aí pra vocês a maneira como eu fiz, simplesmente fazendo um jogo de luz aí e sombra e degradê mesmo. Vou deixar uma musiquinha rolando porque não tem muito o que falar, né? Vocês vão observando aí e eu acho que no final ficou um resultado bem legal, gostei bastante. Então, finalizamos aí o nosso gatinho e agora vamos para o olho dele, né? Eu desenhei com lápis de escrever aquela parte do miolo do olhinho deles, deixei mais oval. E aqui no olho eu tô usando a combinação de número 15, que são as cores 1094 e 1098. Com uma caneta preta, eu fiz aí a parte do meio e coloquei um ponto de luz com a caneta branca. Agora, para a roupinha, vamos de combinação de número 13, que são as cores 105, 905 e 992. Então, eu fiz toda a parte do macacãozinho aí, do nosso gatinho, ou da nossa gatinha, né? Eu fiz com esta combinação, fui fazendo aí um jogo de luz e sombra, com as cores mais escuras. Eu gostei bastante do resultado final, gente, achei que ficou muito fofinho. Fiquei até querendo um macacãozinho dessa cor, tão lindo que ficou. Combinação de número 10, que são as cores 929 e 927. Fiz aí a parte mais escura toda com 929 e a parte de iluminação com 927. Achei que ficou bem fofinho também esse lencinho aí no pescoço. E para combinar, claro, os bolsos e os detalhes do nosso macacãozinho foram feitos com a mesma combinação. Agora, vamos para a combinação de número 8, que são as cores 1078, 931 e 1009. Fiz aí como se fossem amoras, espero que seja. Gostei dessa combinação, ficou bem legal. Fui fazendo aí toda a parte escura com 10 mil não,
1078 e deixei para fazer a parte mais clarinha com o 1009. Se vocês quiserem, podem usar um lápis branco, eu não quis, eu quis finalizar assim mesmo, achei que ficou melhorzinho. Agora, com a combinação de número 11, que são as cores 925 e 926, eu fiz essas frutinhas aqui em cima. Para as flores, eu vou revezar a combinação de número 9, que são as cores 995 e 993, e vou revezar com a combinação de número 10, que são as cores 929 e 927. Vou simplesmente fazer aleatório aí, revezando mesmo. Agora, aqui no nosso balde, é a combinação de número 14, que são as cores 1065, 1063 e 1059. Fiz aqui o nosso baldinho todo simplesinho mesmo, de alumínio, que ela tá pegando as frutinhas lá no pé, né? Nada mais rústicozinho do que um baldinho de alumínio. Então, fiz ele aí todinho. E agora eu vou fazer essa parte aqui de baixo também, que é a pazinha e o regador, com a mesma combinação. Então, aí decidi fazer um detalhezinho charmoso com a combinação de número 9 novamente. Achei que super combinou, ficou bem fofinho, delicado, né? E quebrou um pouco daquele alumínio do prata, né? E tá ficando tão lindo, gente, tô apaixonada. Aqui eu resolvi usar um roxo escuro mesmo. Eu não anotei a cor, gente, mas é um roxo mais escuro que tiver aí na sua caixinha. Agora, vamos com as cores do efeito dourado de novo, que é a combinação de número 6. Eu vou fazer aqui o chapéuzinho. Eu quis deixar ele bem iluminado, então eu acrescentei um amarelo, que é o 916, no final. Então, eu usei aqui uma cor a mais, que é o 916, do que o efeito dourado que a gente fez lá na plaquinha, né? Mas ficou bem bonito, olha, bem iluminado. Gostei bastante. Esse chapéuzinho de palha. Me contem aqui nos comentários se vocês têm esse livro, se vocês vão seguir o tutorial, hein? Quero muito companhia de vocês. Aqui no cesto eu fiz exatamente igual no chapéuzinho, usando as mesmas cores, que é a combinação de número 6, acrescentando 916. E já estamos chegando no final do nosso colorido. Não vejo a hora de mostrar para vocês ele, uma visão completa, para vocês verem como está tão fofinho. Tô apaixonada. Gente, esse livro é muito fofo. Apesar que eu não gosto muito de colorir pelo, mas eu não ligo de colorir só em degradê simples, não. Eu acho que fica bem bonitinho também. Aqui na terra, eu usei o 948. Aqui na madeirinha, eu segui as mesmas cores já usadas, mas deixei aí para vocês o processo, porque ficou um pouco mais difícil de fazer essa madeirinha aqui com os escritos, né? Por causa das letras, então acaba que atrapalha um pouco, fica mais dificilzinho, mas deu super certo. Então, deixei mostrando pra vocês que dá um trabalhinho, mas dá pra fazer. E no final fica perfeitinho. Depois eu usei uma caneta glitter azul pra escrever esse letreiro aí, Good Vibes Only. E eu achei que ficou muito fofo.
Gostei muito mesmo, gente. Esse colorido foi, assim, a estreia foi bem escolhida, sabe? E agora, para finalizar, eu peguei um giz pastel seco nas cores verde, um verde mais escuro e um verde mais claro, né? E um amarelinho. E fui revezando aí o uso das cores, fazendo uma mescla dessas três cores, para ficar mais charmosinho ainda. E ficou assim o resultado final, gente. Olha que fofura! Eu tô apaixonada, de verdade. Fiz aí uns detalhes, umas bolinhas brancas no fundo e fiz os detalhes, né, no desenho, os risquinhos, os pontinhos. E eu achei que ficou muito charmoso. Na borda, eu fiz uma margem com a cor 1096. E fiz aí uma moldura, né, uma espécie de moldura aí para o nosso desenho. Ai, tá tão fofinho, gente. Eu realmente estou muito apaixonada. E vocês, o que acharam? Me contem aqui nos comentários se vocês gostaram, se vocês têm esse livro ou não, e se vocês vão me acompanhar neste colorido aqui, hein? Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo!